Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. Vamos lá, depois de Jean Willis, temos agora mais uma personalidade pública que decidiu deixar o Brasil. Estou falando da filósofa e candidata derrotada ao governo do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Vamos lá, quais foram as ameaças que ela relatou? Paulinha, conta pra gente. Olha, de acordo com o que ela contou para a coluna da Mônica Bergamo, o que aconteceu, Edgar, é que ela já recebia ameaças pela internet, parece que ameaças também, assim, frente a frente, não sei se talvez durante a campanha, alguma coisa do tipo, ela não especificou direitinho, mas parece que teve uma situação específica de também invasão à casa dela no final do ano passado. Então, a irmã que morava com ela estava numa viagem com a família, e aí a irmã relatou que chegou em casa, a porta escancarada, as gavetas reviradas, e isso acabou deixando ela com bastante medo. Ela disse, eu tinha medo, inclusive, de ficar em casa. Então, tomou essa decisão, deve morar em Paris, onde o marido vai fazer um pós-doutorado. Agora ela está nos Estados Unidos e, enfim, realmente optou por isso nessa história aí que ela conta das ameaças de vida e dessa invasão da casa dela no ano passado. A gente pode relembrar um pouco a história da Márcia Tiburi para você que não se lembra. Ela concorreu ao governo do Rio de Janeiro pelo PT a convite do Lula, como o Edgar explicou aqui. Foi apresentadora de Saia Justa, né, que projetou ela para grande mídia. Durante muito tempo, até 2011. É autora de livros como Ridículo Político, Como Conversar com um Fascista. No ano passado teve um vídeo dela que ficou bastante popular, ali no acampamento do PT em Curitiba, quando ela estava comparando a figura do Lula com a figura do Bolsonaro. E aí foi quando ela falou... Vamos ouvir aqui o áudio. Crush de todo mundo, né? O Lula é o crush de todo mundo, né? Afetuoso, amoroso. As mulheres adoram o Lula, acham ele assim o máximo. Infelizmente ele ficou viúvo, de um jeito absolutamente também triste. Mas as pessoas são apaixonadas por ele, fica todo mundo querendo casar com o Lula, né? Em oposição à figura do Bolsonaro, que ela caracterizava ali como um cara de comportamento fascista, de personalidade autoritária e tal. Foi um longo textão ali que ela deu. Teve também a situação, eu não sei se vocês se lembram, com o Kim Kataguiri, numa rádio, ela estava dando uma entrevista, e quando ela viu que ia ter o Kim Kataguiri, ela se levantou, acabou saindo do estúdio. Credo, eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de encontrar o Kim Kataguiri, tô fora, meu. E saiu, não quis participar ali do programa junto com o Kim Kataguiri. Teve também aquela outra situação de 2015, que ficou bastante popular, porque foi editada pelo Eduardo Bolsonaro e usada meio que contra ela no ano passado. Então, foi uma entrevista que ela deu no espaço público, e onde ela dizia ali a respeito da lógica do assalto. Vamos ouvir aqui o vídeo? Eu também tive que pegar uma fração, mas vamos ouvir aqui o que ela falou. Eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto, muitas violências são justas num contexto muito injusto. Até durante a eleição, depois ela falou que não é a favor de assalto, de violência nenhuma. Enfim, essa é a Márcia Tiburi e agora vai deixar o Brasil. Vamos lá. Por essas ameaças. O Brasil perde muito pouco, assim, com o autoexílio dela, né? O Roberto Campos já preconizava, né? O PT é o partido dos intelectuais que não pensam. A Márcia Tiburi é doutora em filosofia. E aí eu separei alguns outros pontos altos do pensamento filosófico dela, como a filosofia do ânus, né? Abre aspas para Márcia Tiburi. Eu sou super a favor do caráter anal. O ânus é uma coisa muito boa na vida das pessoas. E o ânus, sobretudo, é laico. Nesse país em que tudo está ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o ânus é precioso. Eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o ânus. Logicamente, ela não usou essa terminologia, ela usou outra que eu vou poupar o ouvinte da Jovem Pan disso. Agora, finalmente alguém deu uma explicação para o conservadorismo no Brasil, né? Deve ser por causa desses motivos que ela expôs aqui.
você falou você trouxe, Paulinha, o vídeo dela falando da lógica do assalto, né? Então, eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Começa a pensar do ponto de vista de inversão, só se for inversão de valores, né? E ainda bem que o progressismo que ela pratica é uma corrente elitista, né, que vai do Leblon até a Vila Madalena. Porque imagina se a população honesta e pobre desse Brasil adotasse essa filosofia de vitimismo estrutural e se julgasse no direito de cometer crimes. Saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo, ó, abre aspas. Márcia diz que, além de receber ameaças de morte, teve a casa invadida no fim do ano passado. Pouco depois, ela decidiu sair do Brasil. Márcia estava em Buenos Aires quando soube que a irmã, que morava com sua família no Rio, tinha encontrado as portas arrombadas e todas as gavetas escancaradas. Foi o que a Paulinha trouxe. Sim. Será que foi assalto? Será que foi assalto? Tem lógica aí para Márcia Tiburi? Né? E já que você trouxe também a obra literária, né, Como Conversar com um Fascista, a gente tem que resgatar o que é o fascismo, né? É uma ideologia pós-marxista de supressão do indivíduo em favor do Estado, aniquilação da divergência política, autoritarismo, sindicalização. Falando assim, parece um sonho de consumo para uma petista fanatizada, como é o caso dela. E aquela cena histórica dela se recusando a debater com aquele grande fascista, o Kim Kataguiri, já mostra o nível de polarização ideológica na cabeça dela. Quando a sua régua ideológica está tão imprecisa que ela vê um jovem liberal, amistoso, como um fascista, como um cara autoritário, a gente está com um problema muito sério. E é, mais uma vez, a exemplo do Jean Willis, uma pessoa que quer se reinventar politicamente às custas da imagem do Brasil no exterior. Agora, vamos sair de uma mulher e de um homem que eu reputo medíocres para uma grande mulher, uma extraordinária mulher. E aqui eu vou ler a nota da Renata Barreto sobre esse assunto. Márcia Tiburi, a mesma doida que diz ver uma lógica no assalto, disse que está se sentindo ameaçada e por isso vai morar em Paris. Detalhe, ela agora está nos Estados Unidos. Ué, Trump também não é fascista? Força guerreira, que triste deve ser esse autoexílio. Imagina a quantidade de pessoas ameaçadas no Brasil por assaltantes que não só roubam, como matam, se pudessem sair do país também? Ela e Jean Willis têm em comum a mesma coisa. Não suportam viver em ambientes democráticos quando não é a esquerda que está no poder e aí inventam que estão sendo ameaçados por influência do novo governo fascista. Por que não compram uma ilha e vão todos morar juntos com o Zé de Abreu? Hashtag hipocrisia sempre. E aqui eu vou aproveitar para outras pessoas falarem, Caio. O bordão do Fefito sobre a Renata, que é fada sensata, cristal perfeito, zero defeitos. Agora eu vou falar aqui o seguinte, rapidamente, Vini, só para passar para você a bola, é o seguinte, os criminosos, eles estão confinados, digamos, num gueto. Eles fazem a opção pelo crime, pela condição que têm, ou por uma opção mesmo que fazem da própria vida. Esse tem que ser combatido pelas forças do Estado, eles estão lá. Quando ela coloca aqui, por exemplo, vou colocar um tweet dela aqui pra gente ouvir todos os lados, enfim. Ela aqui, aspas da Márcia Tiburi. Eu não podia mais ir a uma farmácia, no supermercado. Um dia caí na besteira de entrar no metrô em São Paulo. Fui atacada por um cara que gritava comigo. Aspas do sujeito. Eu tenho orgulho de ser fascista. Eu tenho orgulho de ser fascista. Esse tipo de gente tá enrustido e não é perseguido por polícia, não é combatido pelo Estado. Eles estão soltos aí, ameaçando pessoas como ela, no caso. Fala, Vini. Não, é só pra relembrar também um outro episódio um pouco engraçado da Marca. Com relação às ameaças, eu acho que cada um sabe onde o calo aperta, é um direito, né? Se sentir ameaçado, ameaça a vida, a pessoas da família, ela tem o direito de 15 segundos, fazer o que quiser com a vida dela. Mas tem outro episódio depois, ela se mostrou um erro estratégico do PT na eleição do Rio de Janeiro, Sim. fracassou. Ela embarcou no PT com uma coisa foi um simbólica fracasso. toda desviada, errada. E logo após o primeiro turno lá no Rio, aliás, nacional também, ela pediu para que as pessoas seguissem as suas convicções e quem votou no Ciro votasse nulo, o que deixou a plateia ali, que era formada por petistas e pela pessoa do pessoal, incrédulos, né? Uma frase só, gente, rapidão. Independente de qualquer equívoco filosófico ou político dela, ela tem o direito básico de preservar a própria vida. Eu tô percebendo que a gente tá vivendo num mundo em que as pessoas estão transformando tudo em política e estão esquecendo o direito à sobrevivência. Tá sendo ameaçada, que se investigue, pelo amor de Deus.